Últimas vagas para as quartas de final da Copa Verde saem hoje, meu irmão. Goiás, Remo, Águia de Marabá e Brasiliense estão na luta por essas últimas 4 vagas. Todos eles precisam vencer para seguir sonhando com o título da Copa Verde. Vamos ver os favoritos para os jogos agora, então vamos embora, mete marcha aí, vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao canal Torcedorismo e vamos direto ao assunto que hoje é Copa Verde, os últimos jogos das oitavas de final que vão levar para as quartas de final. As últimas vagas das quartas de final vão ser decididas hoje e, meu irmão, essa Copa Verde tá doida, tá? Vila Nova teve dificuldade, o Paysandu foi surpreendido ontem, então assim, muita coisa pode acontecer hoje. A gente vai falar sobre Brasiliense, Capital, Goiás e Rio Branco, Remo e São Raimundo e Manaus e Águia de Marabá. Quem é favorito, quem vai escalar titular, quem vai escalar reserva, muita coisa pra gente falar, tá? Brasiliense, Capital, primeiro jogo hoje às 16 horas. São dois times de Brasília, né, do mesmo campeonato estadual, né, da nossa capital. Cara, assim, o Brasiliense é um time um pouco mais tradicional do que o Capital, né? O Capital tá despontando agora. O Brasiliense já é um time que já disputou até Série A no início desse século, né? Lá para 2005, né? O Brasiliense esteve na Série A. E nesse momento atual, o Brasiliense está atropelando todos os adversários no campeonato estadual. Em 4 jogos venceu todos os 4, fez 9 gols e só tomou 1. Ou seja, tá sobrando no campeonato, em que o Capital faz parte também, né? O Brasiliense venceu o Ceilândia no último jogo, né? Foi um placarzinho magro, mas fez um gol bonito, tá? Eu assisti, né, os melhores momentos desse jogo, foi um gol de falta pelo João Santos, golaço de falta inclusive, tá? O Capital, por outro lado, eliminou um time de Brasília na primeira fase da Copa Verde. O Brasiliense não precisou disputar essa primeira fase, entrou direto nas oitavas. O Capital eliminou o Ceilândia também, né? Foi nos pênaltis, empatou em 1-1 e eliminou nos pênaltis. E no estadual tem tido bastante dificuldade, tá? Tá na 5ª posição, tá fora da zona de classificação para as semifinais. O Capital tem só 7 pontos em 4 jogos, né? Foram só 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o time não está tão confiante quanto o Brasiliense. E são dois times que se conhecem muito bem, né? Jogam o mesmo campeonato estadual, então são dois clubes que se conhecem muito bem. Esse jogo tem uma polêmica, não vai ter transmissão de TV, o que é bizarro no futebol atual, né? Um jogo que não vai ter transmissão de televisão. O jogo contra o Ceilândia, né? Capital e Ceilândia também na Copa Verde não teve, né? Vamos arrumar aí, né? Essa história aí, né? Copa Verde, CBF, vamos arrumar a transmissão para todos os jogos da Copa Verde, né? O Brasiliense até tentou entrar com uma liminar para poder passar o jogo no seu canal no YouTube, mas a CBF negou, então não teremos esse jogo passando na televisão. E o Brasiliense, para mim, é favorito, são 3 raios pro Jacaré, 2 raios aí pro time do Capital. A defesa e ataque do Brasiliense estão funcionando, já conhece o time do Capital, deve tomar a iniciativa do jogo e vencer essa partida. Um gigante vai jogar às 7h30, que é o Goiás. O Goiás vai enfrentar o Rio Branco do Espírito Santo. Esse jogo vai ser na Serrinha. O Goiás vem bastante irregular nesse início de temporada, né? Vem de derrota no clássico pro Vila Nova. Perdeu com um pênalti meio bizonho, né? Inclusive a diretoria do Goiás ficou revoltada com a marcação desse pênalti. O juiz foi no VAR e manteve esse pênalti, mas enfim, perdeu. Tá em 3º no campeonato estadual, tem só 10 pontos. Em 6 jogos, né? Foram 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Só que o Goiás está precisando melhorar na tabela, né? O time está precisando dar um salto na tabela do estadual e por conta disso o Jair Ventura, técnico do Esmeraldino, deve mandar hoje um Goiás reserva ou um Goiás alternativo, né? Vai poupar jogadores, né? Porque no final de semana tem um clássico contra o Atlético Goianiense e não pode perder outro clássico. O Jair Ventura deve colocar um time misto, dar oportunidade para a rapaziada que não tem jogado tanto no campeonato estadual, né? O Rio Branco, por outro lado, eliminou o Vitória, time do seu estado também na primeira fase aqui da Copa Verde, só que no campeonato estadual, cara, o Rio Branco tá lamentável, tá? É um dos principais, um dos times mais tradicionais do Espírito Santo, mas nessa temporada está na zona do rebaixamento. Com 4 jogos feitos, está na 9ª posição de 10 times, tem 3 empates e 1 derrota, não venceu ninguém. Na verdade, venceu, né? Venceu aqui na Copa Verde, mas no campeonato estadual não venceu ninguém. Então tá com um futebol bastante preocupante. O Goiás vai com um mistão, por isso não é tão favorito assim, mas jogo na Serrinha ainda é favorito. São 3 reais pro Goiás,
2 raios para o Rio Branco. Outro gigante jogará às 20 horas, que é o Remo. O Remo vai enfrentar o São Raimundo de Roraima. Remo também tá bem demais nessa temporada, né? Tá jogando muita bola, tá invicto na temporada, são 3 vitórias e um empate em 4 jogos. Poupou alguns jogadores no último jogo do campeonato estadual e por isso acabou empatando, só que o elenco tá muito forte. O elenco do Remo, inclusive, acabei de fazer um vídeo sobre o elenco do Remo. Vai aqui no card, destrinchei o elenco inteirinho do Remo, até onde esse elenco pode chegar, jogador por jogador. Cara, fresquinho, o vídeo tá muito maneiro. Clica aí aqui no card e assiste depois esse vídeo sobre o elenco do Remo. Só que assim, tem uma coisa que chamou atenção, né? Pensando nesse próximo jogo, tem uma coisa que chamou bastante atenção, a declaração do Jaderson sobre esse jogo, né? Ele disse o seguinte em entrevista, ele falou assim: estamos muito concentrados para esse jogo, é um jogo em que a gente não conhece muito o adversário, a gente não sabe como o adversário marca, não sabe como o adversário ataca, só que a gente tem que entrar ligado desde o primeiro tempo, porque é um jogo perigoso, é mata-mata, jogo único, você tem que errar o mínimo para sair com resultado positivo. Cara, no futebol de hoje, um jogador, um atleta, me falar que ele não conhece o adversário é meio preocupante, né? Alô, comissão técnica do Remo, vamos trabalhar com esse scout aí, vamos trabalhar, arrumar uns vídeos aí do São Raimundo. Eu sei que o São Raimundo não jogou muita coisa nesse ano ainda, né? Só jogou na primeira fase aqui da Copa Verde, mas tem que arrumar, né? Tem que ver o que o time fez, como é que o time joga, tentar ver, estudar os jogadores individualmente, né? O que eles fizeram nas últimas temporadas. Pelo amor de Deus, o atleta não pode dar uma entrevista dessa dizendo que não conhece o time que vai enfrentar, minimamente, pelo amor de Deus, né? E aí depois dá problema, a gente não sabe por quê, né? Não estudaram direito o adversário. O São Raimundo, por exemplo, não jogou o seu campeonato estadual. Beleza, trocou muitos jogadores, reformulou seu elenco. Não tem muita coisa para assistir mesmo. Só esse jogo em que atropelou o trem, né? É meio controverso isso aí, né? Atropelou o trem. Mas foi, meteu um 4-1 no trem na primeira fase aqui da Copa Verde. O Roraimense, como eu falei, não começou ainda. Só que o São Raimundo é um time grande do seu estado. Tá? É um time que acho que é um dos times com mais títulos em Roraima, né? Então é um time tradicional do seu estado. Geralmente vem com times fortes, que para o seu estadual, time forte, mas em comparação com o Remo, cara, não tem nem comparação de investimento com o Remo. O Remo vai vir com o time titular, vai vir com o que tem de melhor. Precisa passar de fase, o Remo tem que vencer. Ano passado parou nas semifinais, né? E nesse ano quer chegar na final, quer levantar a taça. Para mim o Remo é favorito, são 3 raios pro Azulino, 2 raios aí pro São Raimundo. Lembre-se que se você vai em algum jogo desse hoje da Copa Verde, filma a festa da sua torcida e posta nos stories do seu Instagram. Não esquece de marcar o torcedorismo lá no Instagram, porque eu vou repostar nos stories. Todo mundo que me marcar direto do estádio, eu vou repostar. Tradição do torcedorismo agora no nosso Instagram novo. Vai lá e marca a gente, beleza? E o último jogo, Manaus e Águia de Marabá. Jogo às 21 horas. Cara, o Manaus é o líder do seu grupo no campeonato amazonense, né? Só que vem instável, né? Olha só, perdeu pro Nacional, que é um time também tradicional do Amazonas, né? É o maior campeão do estado até hoje. Não vence há alguns anos, mas é o maior campeão do estado. Acabou perdendo pro Nacional na estreia. A tabela também não foi fácil, né? Perdeu pro Nacional. Aí conseguiu vencer o Manauara, que é mais um time que está despontando no Amazonas, né? Um futebol que está crescendo, o futebol do Amazonas. E em seguida empatou com o próprio Amazonas, que é um time que está na 2ª divisão. Hoje é o time de maior investimento do estado. Nessas últimas 2 partidas, tá? Contra o Manauara e contra o Amazonas, o Manaus demonstrou evolução. Melhorou um pouco em relação à derrota para o Nacional. O Águia, que a gente não pode falar muito bem não, porque vem mal no Campeonato Paraense. O Águia, que conseguiu se sagrar campeão do Pará em 2023, não conseguiu repetir em 2024 e parece que não vai conseguir repetir aquele ano mágico nesta temporada de 2025. Em 4 jogos no estadual, só venceu 1, perdeu outros 2 e teve mais um empate. Só que assim, a gente também tem que relativizar essas derrotas, tá? Porque a tabela também foi ingrata nesse início com o Águia, né? As 2 derrotas foram para Remo e Paysandu, né? Então dá para colocar um desconto aí nesse início ruim. Vamos ver se o Águia se recupera no campeonato estadual. Não dá também para a gente cobrar do Águia vencer Remo e Paysandu, que tem investimentos bem maiores. Então por isso, por conta dos bons jogos que o Águia fez, por não ter perdido para os times que são do mesmo patamar que ele ou piores que ele, né? E hoje o Manaus é um time do mesmo patamar do Águia, na minha opinião. Para mim o Águia
é favorito mesmo fora de casa. A instabilidade do Manaus me faz dar o favoritismo pro Águia. 3 raios pro Águia, 2 raios aí pro Gavião, né? Pro Manaus. Então, cara, comenta aqui embaixo os seus favoritos, pra quem você tá torcendo, meu irmão. Já teve time caindo, já tem time eliminado. Quem mais você acha que vai ser eliminado nessas oitavas de final da Copa Verde? Amanhã tem vídeo explicando tudo o que aconteceu nessa rodada. Não deixa de se inscrever, de deixar a sua curtida. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!